Direto da redação. Depois da chegada de um ofício do STF comunicando à Casa sobre a prisão do presidente Rodrigo Bacelar, os deputados devem decidir nos próximos dias sobre a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar. Hoje, nesta sexta-feira, vai estar reunida aí a Comissão de Constituição e Justiça para analisar o teor desse ofício e encaminhar para votação em plenário. Vou explicar aqui o que acontece. O Rodrigo Bacelar, ele foi preso na quinta-feira. Foi quinta-feira, não foi isso? Foi quinta-feira. Foi ontem, foi anteontem? Foi anteontem, né? Foi anteontem, foi quarta-feira. O Rodrigo Bacelar, ele foi preso, ele foi prestar um depoimento na Superintendência da Polícia Federal. Chegou lá, ele foi decretar a prisão preventiva dele pelo delegado, os policiais apresentaram uma autorização, um decreto de prisão emanado do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de uma ADPF, de uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais das favelas, ADPF das favelas. E o Rodrigo Bacelar, ele era acusado então de vazar informações para um outro deputado com relação a uma operação, Operação Zargum, que aconteceria, que aquele deputado era alvo dessa operação. E com base nisso, com base nesses relatos da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, ele comprou essa narrativa e deu ali um decreto de prisão. E eu li todo o decreto de prisão, comentei aqui, continuo comentando. Acho que é um decreto, uma narrativa frouxa da Polícia Federal. Aquilo serviu muito mais para desgastar, para provocar um desgaste, provocar um massacre midiático contra o Rodrigo Bacelar, do que propriamente evidenciar qualquer crime, porque tem coisas ali que são absurdas. Por exemplo, o Rodrigo, presidente do Alerj, conversa com um deputado. Eu não conheço nada que impeça o diálogo entre dois deputados. Ele é presidente da Alerj, o cara é deputado, diplomado pela Justiça Eleitoral, teve candidatura registrada pelo MDB, teve vaga garantida pelo Washington Reis, que é presidente do MDB, disputou a eleição, teve voto, logo foi empossado como um dos ritos legais, então não vejo nada demais. E daí então a narrativa que se vendeu, que a Polícia Federal vendeu lá, que o Rodrigo era integrante de Comando Vermelho, que tinha contato, que vazava informações de Comando Vermelho, como se a Alerj tivesse alguma informação sobre a operação policial, porque eu acho que o crime organizado tem mais informações do que a Alerj, porque essas informações são vendidas, tem um mercado negro aí no Rio de Janeiro que se vende essas informações. Tinha blogs anunciando que o Rodrigo Bacelar ia ser preso, ele nem sabia que ia ser preso. Tinha podcast anunciando que o Rodrigo Bacelar ia ser preso, ele nem sabia que ia ser preso, então tinha gente muito mais bem informada sobre essas operações que o Rodrigo. O Rodrigo teria dito em série policial que na verdade foi o contrário. O TH que teria informado ele que haveria uma operação policial. Então esses são assim, os elementos de convicção que levaram, né, utilizados pelo Alexandre de Moraes. E eu já discordei aqui algumas vezes dessa decisão do Alexandre de Moraes. Sou estudante de Direito, além de jornalista graduado, formado. Não sou aventureiro, não sou influencer, sou jornalista, tá? Sou jornalista formado, estudei para isso. Trabalhei, ralei mais de 30 anos para isso em redação de jornal. Então eu não sou informante de polícia, não sou X9 disfarçado de influencer, não sou nada disso. Porque tem diferença, o que é repórter, o que é X9, o que é informante de polícia, que vive entregando documento à polícia, que vive obtendo informações de polícia, privilegiado. Não sou disso. Mas resultado, aí foi decretada a prisão de Rodrigo com base nesses fundamentos. O Rodrigo, ele tem imunidade formal pela Constituição. Então a Alerj, nesses casos, ela tinha que ser comunicada da prisão do Rodrigo. Ele só poderia ser preso em flagrante, não houve flagrante contra o Rodrigo. Então tem uma série de incorreções ali. Mas uma coisa que o Supremo é obrigado a fazer é informar a Alerj, enviar um ofício explicando ali as razões, as fundamentações oficialmente da prisão do Rodrigo, para a Alerj então votar se mantém a prisão do Rodrigo ou se revoga a prisão do Rodrigo. Revogando o Rodrigo, liberdade, volta a exercer o mandato dele.
E nesse momento ali, o que a LERJ tenta fazer ali é se sobrepor com um legislativo. Porque daqui a pouco aquilo dali vai virar uma casa da mãe Joana. Vai entrega a chave pro delegado da Polícia Federal, entrega a chave pro judiciário, porque não é assim. Você constrói uma narrativa contra alguém, promove um lixamento midiático e prende. O editorial que saiu aqui, foi divulgado no Diário da Guanabara, que eu li ontem aqui, que exemplifica isso, prisão ela não é aspirina. Você privar alguém da liberdade é algo muito sério. E eu particularmente conheço o Rodrigo há mais de 30 anos. O Rodrigo não é integrante de facção criminosa. O Rodrigo não tem ligações com o Comando Vermelho. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma narrativa construída, não sei de onde se tirou isso. E esse é o editorial? Qual é o título desse editorial? Porque eu estou um pouco à distância aqui. Deixa eu me ver aqui. Não, esse aí é a matéria, dizendo que vai decidir, que a LERJ vai decidir. Mas tem um editorial do Diário da Guanabara. Mas Rodrigo não tem envolvimento com facção criminosa, nunca teve. Estou falando aqui com um testemunho mesmo que eu conheço. Não tem esse tipo de envolvimento. E se o Rodrigo tivesse informações sobre a operação policial, ele não teria caído da forma que caiu aí, não teria delegacia, completamente despretensioso para dar um depoimento, chegar lá e ficar preso. E se Rodrigo tivesse informação e fosse colaborador do Comando Vermelho, se ele fosse colaborador do Comando Vermelho, teria ocorrido aquela operação, aquela mega operação que matou mais de 120 pessoas no Complexo do Alemão, Complexo da Penha, sem que a facção criminosa fosse avisada. Que informação é essa? Que vazamento de informação? Que colaboração é essa com o Comando Vermelho? Eu entendo aqui, eu sou estudante de Direito, na área de Direito Constitucional, eu estudo a obra de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um cara de São Paulo, ele não é Rio de Janeiro. Então alguém vai lá, uma autoridade policial manda para ele, olha, colaborador, vazando informação para o Comando Vermelho, ligações com a facção criminosa Comando Vermelho. Por que o ministro no Supremo Tribunal Brasília é uma ilha? O Rio de Janeiro é um microcosmo. O que o cara compra? Opa, presidente da LERJ envolvido com o Comando Vermelho, isso é gravíssimo. Então, ali dá uma ordem de prisão, manda prender. Fundamentado, mas não é. Veja bem, com toda a vênia, não é o que um aluno de direito que estuda a obra do Alexandre de Moraes espera de uma decisão do Alexandre de Moraes calçada nessa fundamentação frouxa. Porque privar alguém da liberdade é sério demais. O Alexandre de Moraes é um juiz duro, ele veio do Ministério Público, a gente sabe disso. Mas ele prima pelo direito constitucional. Por exemplo, o ofício que chegou à LERJ ontem, ele chegou dentro do prazo. O ofício, porque tem um rito. O Supremo tem que informar a LERJ sobre a prisão, para a LERJ reunir a CCJ, daí adotar os ritos para votar se mantém a prisão ou se revoga a prisão. Mas ele mandou dentro do prazo. Então ele é o cara que ele obedece, ele joga nas quatro linhas. Mas não é a decisão, o fundamento que está ali nos relatos da Polícia Federal ali, carecinho de melhor análise do ministro Alexandre de Moraes. Porque eu não sei quais as reais intenções que levou a Polícia Federal a fazer aquilo, como é que faz um relatório daquilo, como é que entrega aquilo, como é que pede prisão, porque pediu. E o STF deu e empurrou, levou para dentro da DPF das favelas, já para cair nas mãos do Alexandre de Moraes. Então houve assim várias manobras jurídicas ali da Polícia Federal para prender. A intenção era prender o Rodrigo Bacelar. Então esses são os dados, porque são filigranas, que quem estuda direito, quem lidar com notícia, quem é habituado a lidar com notícia e estuda direito, está vendo ali como é que está sendo a manobra e para onde é que isso está sendo levado. Então eu queria saber, é isso que eu queria entender, qual é, que ligação é essa que existe entre o Comando Vermelho, de Rodrigo Comando Vermelho. Se várias situações de vazamento de informações, o cara vaza informação, mas não tem informação sobre ele? Equações que não fecham. Mas nesse momento, qual é a expectativa na LERJ? Hoje a Comissão de Constituição e Justiça vota o relatório da CCJ. Mas eu tenho a informação aqui que eu vou dar em primeira mão. Vou dar em primeira mão essa informação aqui e vocês vão observar.
O julgamento do que vai deliberar a Comissão de Constituição e Justiça vai ser na segunda-feira. O que está havendo nesse momento é uma grande orquestração para um massacre midiático no fim de semana para constranger deputados. Conheço essa história, conheço os colaboradores, os colegas de imprensa que são colaboracionistas de polícia, de Ministério Público, conheço aos montes, conheço um por um. E sei como recebe a informação e quais são as fontes de informação. Não vou falar aqui por questão ética. Mas o que se prepara é um grande massacre midiático, no tribunal midiático, para tentar constranger deputados na Alerj. E qual é a construção, qual é o efeito colateral disso tudo? Vamos à análise política agora, que é importante. Nesse momento, o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador Cláudio Castro, eles vão assumindo a hegemonia política no âmbito do legislativo e do executivo. Porque o Rodrigo Bacelar, ele é do União Brasil. O Rodrigo, ele não estava totalmente 100% nessa vertente. O Rodrigo, ele se equilibrava nesse jogo. Ele tem um ponto de equilíbrio, ele dialoga muito bem com a ala da direita, da extrema-direita, do centro, da esquerda, da extrema-esquerda, de forma que foi eleito presidente da Alerj com 100% dos votos, por unanimidade. Talvez tenha sido o único presidente. Então, ele é um cara respeitoso com todas as vertentes. Nesse momento, o equilíbrio de poder na Alerj no Executivo vai passando para a região metropolitana do Rio de Janeiro. O Guilherme Delairoli, ele é um deputado policial militar e ele é da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele é irmão do prefeito de Itaboraí, não é isso? E qual é a construção que se faz ali hoje? Por exemplo, quem é o cara hoje, o grande artifício, o grande articulador nesse processo todo hoje aí, é o presidente até regional do PL, que é o Altineu Cortes. Ele hoje é o cara que estaria muito habilidoso, diga-se de passagem, ele estaria assumindo essa hegemonia, quer dizer, o PL raiz é o PL bolsonarista. E eles tentam construir uma eleição extemporânea na presidência da Alerj ali para seria o menino filho do capitão Nelson Douglas Ruas, que é também do PL. São assim construções que estão se fazendo e mostrando que, na verdade, no tabuleiro geral, o efeito colateral dessas iniciativas não vai ser reduzir poder de Cláudio Castro, não vai ser apenas tirar o Rodrigo Bacelar do jogo sucessório, e não vai ser construir um ambiente, talvez, para enfraquecer o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, é um movimento que fortalece o bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro para a sucessão. Essa é a construção assim, que a gente está fazendo esse estudo aqui. A gente não está aqui atacando A, não está atacando B, não quero fazer nada, mas é um estudo apenas de conjuntura para mostrar a construção interna nesse momento que acontece em todo esse contexto. Então, da mesma forma que o lavajatismo produziu o bolsonarismo, esse novo viés lavajatista, porque é um viés lavajatista, até ontem os advogados de defesa do Rodrigo Bacelar, as informações que eu obtive, não tinham acesso ao auto do processo. Não puderam acompanhar o depoimento do Rodrigo Bacelar. Foi cerceado o direito de defesa no âmbito da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O modus operandi do lavajatismo ainda não terminou. Ele ainda continua. E eu só espero, sinceramente, que como ministro, professor de direito, autor de obras na importância do direito constitucional, o Alexandre de Moraes ele não tenha aprendido tudo com o Sérgio Moro. Ele vai ter que desvincular, vai ter que mostrar isso. Não, que nós não aprendemos nada com o Sérgio Moro, que acabou de ser alvo de uma operação, a Vara de Curitiba foi alvo de uma operação da Polícia Federal recentemente.
Então só espero que isso seja demonstrado, que não há aprendizado com o Sérgio Moro. E tomar muito cuidado, porque essas narrativas que estão vendendo na imprensa, esse linchamento moral, esse linchamento midiático, que é muito comum na mídia brasileira, isso muda daqui para ali. Pega um, daqui pega outro, isso vira um efeito dominó. E que a esquerda brasileira não se ufane com isso, porque pode voltar a ser a próxima vítima disso. Eu vi muita gente, muito bolsonarista, se vangloriando da prisão de Lula. Lula era o 9 dedos, Lula depois passou a ser ex-condenado, que o Brasil corrupto e não sei o quê, gente erguendo a arminha, e hoje tem gente chorando. E hoje tem gente se lamentando, porque voltou, a rota assim, capotou e foi para o outro lado. Então tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado com esse ufanismo, essas comemorações diante do lavajatismo revigorado. E eu sou um crítico aqui continuo crítico do que fez, da fundamentação da Polícia Federal, que eu mostrei aqui ontem. Eu fiz isso depois de ler aquilo, ipsiliter. E vou avisar mais. O bode está indo para a sala de Cláudio Castro. O bode está indo para a sala de Cláudio Castro. Essa operação toda vai levar o bode para a sala do Cláudio Castro. Isso tudo é para pensar. Isso tudo aqui a gente vai olhando, vai observando. A gente que vem de longe e a gente que consegue enxergar ali na frente sabe aonde tudo isso pode parar. Mas eu assevero aqui, de alguém que conhece, e é um testemunho meu. O Rodrigo Bacelar não é ligado ao Comando Vermelho. Ele não tem ligação com o crime organizado. Duvido muito. Não tem ligação com o crime organizado. Não é essa característica dele ao longo da vida dele. Nunca se envolveu com isso. O político no estado do Rio de Janeiro vai conversar com todo mundo. Alguém que é presidente de uma Assembleia Legislativa, que é presidente de um parlamento, ele vai conversar com todo mundo. Pode tirar foto do lado de um, do lado do outro. Se eu pegar aqui a relação de fotos de Eduardo Paes, eu fatalmente vou pegar muita gente encrencada tirando foto com Eduardo Paes. Vou pegar muita gente encrencada com foto ao lado de Bolsonaro, muita gente encrencada com foto ao lado de Lula, ao lado de um monte de gente. Vou pegar também muita gente, Lula falou com muita gente, todo mundo fala com todo mundo. O político que não conversa, político que não dialoga, político que não pede voto, político que não entra em comunidade, político que não fala, é como cobra que não anda. E cobra que não anda não engole sapo, gente. Estão criminalizando. No decreto aqui da Polícia Federal, está aí no editorial Diário da Guanabara, a Polícia Federal criminaliza gírias. Polícia Federal fala o seguinte, que ao falar com Rodrigo Bacelar, TH Joias, que era investigado na Operação Zargum e era deputado, chama Rodrigo de 01. O Rodrigo é o que na hierarquia da LERJ? É 03? É 04? É 02? Ou é o 01? Todo mundo chama ele 01. O superintendente da Polícia Federal é o quê? É 02? Ou é o 01 da superintendência na Praça Mauá? Aí fala também, mas chamava de irmão. Isso é um linguajar fluminense, aqui todo mundo se trata por irmão. O cara liga, ô irmão, aqui, tem algo errado aqui, ô irmão. Então tenta até criminalizar, tá associando a gíria carioca ao Comando Vermelho. Então todo o Rio de Janeiro hoje é associado ao Comando Vermelho? O Alexandre de Moraes tem que ter muito cuidado, porque até então ele foi vítima de massacre midiático e de fake news, porque diziam que ele era advogado do PCC. Alexandre de Moraes nunca foi advogado do PCC. Ele era do Ministério Público, ele foi secretário de Segurança de São Paulo, foi ministro do Temer, a quem ainda é muito ligado, todo mundo sabe disso, do MDB,
O Temer, que é presidente nacional do MDB, do Washington Reis, no estado do Rio de Janeiro, que tem uma amizade muito grande por exemplo, o Temer tem uma amizade muito grande com o Pampolha, que foi vice-governador. Houve uma tentativa muito grande do Michel Temer para que o Pampolha não fosse para a SEDAI, para que o Pampolha permanecesse como vice-governador e fosse candidato a governador do estado, mas Pampolha, por circunstâncias pessoais dele, decisões políticas dele, foi para a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, nesse ambiente aí tem muitas coisas, tem muitas digamos assim, idas, vindas, os contornos, que elas precisam ser lidas, ser interpretadas em todo esse contexto. Mas o Alexandre de Moraes nunca foi advogado do PCC e foi vítima dessa narrativa, é marcado por isso até hoje. Mas tem que ter muito cuidado, sobretudo, para que não seja, ou que ele não deixe transparecer que ele está tentando utilizar-se dessa questão no Rio de Janeiro para desvencilhar sua imagem dessa ligação, dessa mentira, dessa fake news, da qual foi vítima de ligação dele com o PCC. Essa é a leitura que tem que se fazer e você não vai ver essa leitura na mídia tradicional, na mídia corporativa. Você não verá esse tipo de leitura, não verá esse tipo de análise na mídia corporativa. Por isso eu peço que você compartilhe muito esse vídeo e que nas descrições estarão disponíveis aqui todos os links da reportagem do Diário da Guanabara, dos editoriais, para que você entenda o que está acontecendo de fato no estado do Rio de Janeiro. Para que você entenda o que de fato está e saiba o que é desinformação, o que é fake news, o que é ativismo nessa história toda, para saber quem é quem. Entender, sobretudo, o que fundamenta essa decisão que afasta um presidente de um parlamento, que prende um presidente de um parlamento sem flagrante, e como é que isso afronta a legislação e por que exige que nesse momento o legislativo do estado do Rio de Janeiro mostra que veio e mostra que é um legislativo, que é um poder harmônico, porém independente. Poder harmônico, porém independente. Do contrário, entrega a chave do parlamento para a Polícia Federal, entrega para o ministro e manda governar, sai do jogo. Não precisa de parlamento. Olha, eu assisti uma vez uma cena num parlamento, quando a Polícia Federal entrou numa Câmara de Vereadores e o presidente era o pai do Rodrigo Bacelar, Marco Bacelar. Quando a Polícia Federal entrou de fuzil para dentro, lá para entregar uma intimação, ele botou para fora do parlamento, fora daqui. Isso aqui é uma casa de leis, isso aqui é um legislativo, isso aqui é um poder independente. Saiam daqui para fora e vou representar contra todos vocês. Macho. Por isso que se exige que nesse momento um parlamento tenha robustez, tenha independência e não tenha medo. Se tiver medo, se tiver frouxo dentro do parlamento, pode se preparar que isso vai ser um efeito cascata. Daqui a pouco, um delegado de polícia chega de mau humor na delegacia ou toma uma bola nas costas, vai para cima tirar desforra para dentro de um deputado qualquer e para dentro de um parlamento, para desmoralizar. Vamos à reportagem. Porque na reportagem aí está mostrando aí que com a chegada do ofício na Alerj, a Assembleia Legislativa deve votar nos próximos dias, deve votar em plenário se revoga a prisão do Rodrigo ou se mantém o Rodrigo preso. E até aqui a conjuntura ela demonstra que há uma tendência de voto pela revogação da prisão. Vamos à reportagem. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve se reunir nos próximos dias para decidir se mantém ou revoga a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Ele foi preso preventivamente nesta quarta-feira pela Polícia Federal como parte das investigações sobre o vazamento de dados sigilosos da Operação Zargum, deflagrada em setembro deste ano e que prendeu o então deputado estadual T.H. Joias, do MDB.
A prisão de Bacelar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que também afastou o parlamentar da presidência da Alerj. A notificação oficial da Justiça deve chegar ainda hoje à casa, que está sendo presidida interinamente pelo vice, o deputado Guilherme Delaroli, do PL. Esta é a segunda vez que a Alerj vai decidir sobre a prisão de um presidente em exercício. Em 2017, Jorge Pisciani, do MDB, foi solto pela casa, junto aos deputados Paulo Melo e Edson Albertassi. Os três eram acusados de receber propinas para favorecer empresas de ônibus. Em 2019, a Alerj também mandou libertar 5 deputados presos na Operação Furna da Onça. Essas decisões tiveram como base um parecer de 2019, quando o STF definiu que as assembleias legislativas têm o poder de revogar a prisão de deputados estaduais, expandindo a estes as imunidades previstas para parlamentares federais no artigo 53 da Constituição. O artigo 27 prevê que o deputado estadual tem direito às regras constitucionais sobre sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidades previstas na Constituição. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.